Então tá, para quem está em casa aí, boa tarde, bom dia para vocês que estão aqui. Desculpa o meu atraso aqui, eu estava tentando entender como é que eu fazia para entrar aqui, com assessorias, porque eu sou muito manco, como vocês puderam observar ao longo das aulas online, mas é um prazer muito grande estar de volta aqui, poder ver vocês, a gente morre de saudades, muito legal mesmo. Vocês estão bem? Não mataram ninguém em casa, não tentaram matar nenhum vizinho? É? Alguém tentou se afogar no chuveiro? Ah, que coisa terrível, né, pessoal? Mas são aprendizagens aí que a gente tem na marra, né? Enfim. Mas, devagarinho, parece que a gente está voltando aí, tentando voltar para uma situação mais ou menos normal, mas acho que normal mesmo só quando tiver vacina ou medicamento para essa coisa, né? Mas, enfim, vamos lá, fazer a nossa parte. Que bom que vocês estão aqui. E eu queria combinar com vocês, eu não posso esquecer, o Álvaro vai dar aula para vocês amanhã, né? Amanhã é quarta. Eu também, acho que eu tenho aula hoje e amanhã. E na quinta-feira, pessoal, a partir da quinta-feira próxima, tudo que for Álvaro vai ser eu. Tá? Então eu vou dar aula para vocês no lugar do Álvaro. Eu não sei se o Álvaro vai estar presencialmente ou não. Não, é por causa do grupo de risco, enfim. Quem é que tá de grupo de risco aqui? Vamos descobrir agora. Não, Floriano é uma entidade, né? A Tereza. E a Tereza ficar mentindo para mim que é novinha, viu? Bondan. O Giba. O Giba, para mim, é sempre uma atenção. Eu tenho que ver o Giba. Quando ele me manda mensagem, eu pergunto, tá tudo bem aí? O Giba, o Bondan, o Álvaro e a Tereza. Tá, o resto tá todo mundo de corpo presente. Legal. Bom, pessoal, a gente estava falando antes de voltar a ter atividade híbrida, né, com alguns aqui, outros lá, a gente estava falando de termologia, né? Lá no livro 2, a gente estava falando de calorimetria, lembra? Foi o assunto de prova. Como é que vocês foram de prova? É? Dá para fazer mais difícil, então. Tá, eu estava combinando com a Regina agora, que está aqui, né? Como a gente vai ter algumas aulas no lugar do Álvaro, eu prometi para vocês, em alguma daquelas minhas aulas online, que eu ia mostrar para vocês levantamento de questões de Enem e de URGS. Tá? Então, eu vou aproveitar uma dessas aulas que a gente vai ter e vou avisar previamente para vocês que eu vou estar tratando de número de questões de quais assuntos para a prova da URGS e para o Enem nos últimos anos, né? Porque a prova da URGS vai sofrendo uma mutação, assim, ano a ano, mas ela não sofre uma mudança drástica de um ano para o outro, pelo menos de forma histórica, com uma ou outra exceção aí nos 32 anos que eu acompanho o vestibular da URGS como professor. Tá? Bom, vamos voltar então ao nosso papo, tá? A gente vai pegar aí, pode ser no nosso livro, eu não vou saber o número da página, mas a gente vai estar falando de mudança de estado. Mudança de estado físico. Ou mudança de fase. Isso aqui é um pouquinho de revisão daquilo que eu sei que vocês já estudaram em química. Se eu estiver enganado, me corrijam. Mas a gente vai lembrar que existem, em princípio, 3 estados na matéria. Certo? A lembrar, o estado sólido, onde supostamente o corpo tem forma própria, tem volume próprio. É isso? E o estado de agregação das moléculas indica que elas se encontram bem ligadas, de uma forma muito rígida. A gente tem um estado líquido, é isso? No estado líquido, temos volume próprio ou não? 1 litro de suco de laranja é o mesmo dentro da jarra, é o mesmo dentro de copos? Continua sendo 1 litro ou não? Então, o volume é próprio. E a forma? Pois é, aí a gente pode... O que eu vou contar para vocês, eu vou ser bem honesto. Eu só fui concordar quando eu estava fazendo mestrado lá na URGS. Porque, para mim, assim, líquido não tem forma, né? Mas o que faz com que o líquido não tenha forma, efetivamente, é a ação da gravidade. Se tu pegar vídeo, até de filme bem feito, né? De homem andando no espaço, enfim, nas estações que orbitam a Terra, enfim, vai observar que sempre que eles colocam um líquido
solto na nave, enfim, tu vai identificar que são esferas, são bolinhas de água. Tem um vídeo do que um astronauta coloca, ele faz tipo um diário. Não sei se alguém de vocês acompanhou isso, postando no YouTube. Ele fazia todo um diário, efetivamente um diário da estação, contando um pouquinho do que ele via, mostrando a Terra, o espaço, e a rotina dele. Aí um dia ele pega e coloca e joga água, assim, deixa a água solta, bate na água e um monte de bolinhas, assim, um monte de esferas. Enfim, são coisas inusitadas para nós, porque a gente já nasceu nesse meio envolto com a ação gravitacional. Mas a ação gravitacional faz com que a esfera, que seria o formato natural do líquido, se achate. Então, tem a gravidade na esfera líquida, né? Como as moléculas não estão presas de forma muito rígida, a tendência da esfera é se achatar, até que, se for uma força gravitacional suficientemente grande, achata mesmo, e aí perde a forma própria. Eu falo isso porque, daqui a pouco, nem tanto pensando em nem mais pensando em URGS, se dá a sorte ou o azar de pegar o professor que me ensinou isso no mestrado na URGS, de fazer uma questão dessas e colocar na prova, vai entrar muita gente lotada, dizendo que o líquido não tem forma própria, mas ele tem um formato esférico. Se tiver essa alternativa, formato esférico, fora da ação do campo gravitacional, podem acreditar que está correto. E uma forma de provar isso é pegar mercúrio. Mercúrio, nas condições naturais de pressão, temperatura, a CNTP, ou mesmo aqui na temperatura ambiente, o mercúrio está em estado líquido, né? Ele é o único metal que está no estado líquido. E se a gente pegar mercúrio e colocar sobre uma superfície, pode ser uma cerâmica, largaria uma bolinha de mercúrio, ela vai ficar esférica mesmo. Se a gente for colocando mais mercúrio, vai colocando mais mercúrio, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força gravitacional maior atuando sobre toda a esfera, até que a esfera comece a se achatar. E o mercúrio, em princípio, não vai perder, não vai ter a forma do recipiente. Mas, via de regra, no campo gravitacional, o líquido tem a forma do recipiente. E o gás tem volume próprio ou não? Desculpa, o gás não necessariamente não. O vapor ou o gás tem volume próprio ou não? Não, né? O gás não tem volume próprio. O gás e o vapor, enfim, vai ocupar todo o espaço que tiver disponível para ele. Todo o espaço. Então, ele não tem volume próprio, assim como ele não tem forma própria. Então, seria o terceiro estado da matéria, né? O estado gasoso. Mas tem mais dois estados da matéria. Alguém saberia me dizer quais são os outros dois estados da matéria? Não. Plasma. O que seria o plasma? Eu estou acostumado a perguntar e responder sem ouvir a resposta. De tanta aula online. O plasma, pessoal, é gás ionizado. Gás ionizado é plasma. Então, se tiver um gás e esse gás tiver um número de prótons diferente do número de elétrons, isso é plasma. Nessas lâmpadas que a gente tem aqui na sala, para quem está em casa, lembra aí das lâmpadas fluorescentes que a gente tem nas salas aqui? Estas lâmpadas têm no seu interior plasma. Os televisores, em alguns modelos dessas televisões de tela plana, né, estreita, a gente teve na evolução, em algum momento, plasma. Eu não sei ainda se na tecnologia de ponta se usa plasma também ou não, mas tinha plasma, que é gás ionizado. E o quinto estado da matéria, alguém saberia dizer? Não. É o composto, né, o condensado de Bose-Einstein, né? Bose-Einstein, que vem a ser o estado da matéria quando a substância se encontra numa temperatura muito próxima de 0 Kelvin. Enfim, não é muito para o nosso bico, tá? Não é, atravessa o vidro, não é bem assim. Mas a temperatura tem que estar muito baixa para isso acontecer, tá? Mas o que a gente tem que dominar legal são esses três estados físicos da matéria e as mudanças. Se passar do sólido para o líquido, como é que a gente chama essa mudança? Fusão, né? Fusão passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Vaporização, é isso? Se for direto aqui, sublimação. Alguém lembra de algum caso prático de sublimação? Gelo seco.
A naftalina, né, também, a gente coloca a naftalina em estado sólido, ela passa para o estado gasoso direto. Vamos voltar agora, vamos fazer do gasoso para o líquido. Como é que a gente chama essa mudança aqui? Condensação. Pode ser liquefação também, né? Do líquido para o sólido, solidificação. E direto daqui para cá, dá para fazer, não? Sublimação. Alguns autores chamam de ressublimação. Alguns chamam ainda de cristalização. Mas, enfim, sublimação é o nome mais usual. Algum exemplo prático que vocês têm ou não? Eu também não sei de nenhum exemplo prático, tá? Eu só em laboratório. Eu sempre tenho esperança que vocês saibam de alguma coisa que eu não sei. Enfim. Não, eu tenho essa esperança, não, eu tenho certeza que vocês sabem coisas que eu não sei. Mas a esperança é que você saiba algum exemplo desse que eu falei agora que eu não sei. Então, vou retificar a minha afirmação. Eu sempre tenho esperança que alguém consiga me dizer de uma transformação prática de sublimação do gasoso para o sólido, que não seja obtida em laboratório. Eu não sei até onde o pessoal em casa enxerga o quadro aqui. Até ali é ótimo. Mas, bom, não adianta, eu tenho... eu quero que tu faça, porque se eu mal e mal consegui entrar na tela, né? Aqui eu apaguei. Aqui. Tá. Tá bom. Tá, não, tranquilo. Agora eu tenho até assessoria técnica. Coisa especial. Muito obrigado. E se eles perguntarem alguma coisa de lá... Aí grita! Grita de casa. Grita. Grita que a gente escuta. Não, mas tem uma caixa de som ali, deve receber o som. Quem está lá, né? Ninguém falou de lá para cá? Não, mas quando vocês estão em aula, ninguém fez pergunta de casa de lá? Vocês não interagiram com eles lá ainda? Essa hora eles estão almoçando, estão comendo um filé com fritas. É isso? Estão com fome? Bom, vou trazer para cá, então, alguma coisa que vocês já devem ter estudado. Diagrama de fases. Já estudaram o diagrama de fases? Não? Sim? Então me ajuda aí. Eu vou ter... aqui um gráfico com pressão no eixo vertical e temperatura no eixo horizontal. Vou refazer esse gráfico aqui. Pressão e temperatura. Eu vou ter um diagrama de fases que pode ser representado assim. Vou botar outra cor aqui. E outra cor assim. Eu vou ter um diagrama de fases que pode estar assim. Assim. Nesse diagrama de fases, a gente tem estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Sólido, líquido e gasoso. É isso? Mais ou menos assim que vocês aprenderam? Um desenho mais bem feito. Quem é que deu essa matéria para vocês? Como eu. Não, falo na química. Quem? O fofinho? O fofinho. Eu vou arrancar isso aqui fora. Não tem jeito. O fofinho fazer toda... Tem os tiques nervosos. Bom, então tá, eu vou tentar não arrancar esse microfone aqui de mim, mas nós vamos ter aqui assim, nesse gráfico, estado sólido, líquido e gasoso, linhas que dividem os estados, né? E aqui, se eu tiver uma substância que se encontra aqui, ó, nessa temperatura, a essa pressão, está exatamente em cima dessa linha. E qual seria o estado físico dessa substância? Estando exatamente em cima dessa linha.
que essa linha separa? Quais são os estados físicos que essa linha está separando? O sólido do gasoso, é isso? Numa temperatura, numa determinada pressão, aqui, nesse ponto, estaria no estado sólido, certo? Aqui, nesse ponto, estaria no estado gasoso, certo? Se estiver exatamente aqui em cima, qual é o estado físico? Um dos dois. Tá? Pode estar no estado sólido ou no estado gasoso. Vai estar exatamente em cima do processo de sublimação, ou indo ou voltando. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Ó. Se eu tiver nessa temperatura, nessa pressão, para a substância que funciona aqui para esse gráfico, a substância pode se encontrar no estado sólido ou no estado líquido, certo? Se tiver aqui nessa temperatura para essa pressão, vai estar no estado líquido. Se tiver aqui nessa temperatura para essa pressão, vai estar no estado sólido. E assim por diante. Podia ser até o estado gasoso, certo? Da mesma forma acontece aqui. Agora eu te pergunto, se a substância estiver exatamente aqui, ó, com essa temperatura e com essa pressão, tá? Vai ter esse ponto que eu vou chamar de PT. PT. PT vai ser o nome de ponto triplo. Ponto triplo. O que significa esse ponto triplo? Em que estado físico estaria a substância que estaria sendo representada por esse gráfico nessa temperatura com essa pressão? Qualquer um dos três. Ela não vai estar nos três ao mesmo tempo. Ela pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa. Sim, exato. Tu pode ter... O que está acontecendo naquele processo ali? A mudança de fase, certo? Então, o que eu quis dizer é assim, eu não vou poder ter a mesma molécula nos três estados simultaneamente, mas eu vou ter, quem sabe, uma parte da substância em sólido, uma parte em líquido, uma parte gasosa, uma parte maior em sólido, menor em líquido. Pode ser que esteja tudo em sólido, tudo líquido, tudo gasoso. Poderia. Num sistema, então, eu teria um conjunto de corpos, uma quantidade razoável de substâncias, poderia ter os três estados simultaneamente. Então, no ponto triplo, o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de, na temperatura e pressão indicadas, os três estados físicos. Eu posso ter os três estados físicos. Isto vale para cá, para este gráfico, pessoal, e vale para este aqui também. Tá? Aqui também eu tenho um ponto triplo, PT aqui. Nesta temperatura, nessa pressão, a possibilidade de ter a substância nos mesmos três estados físicos. Certo? Bom, o que muda deste gráfico para esse? Este gráfico aqui é o gráfico de comportamento geral das substâncias. Em geral, as substâncias têm um comportamento, um diagrama de fase similar a este aqui. Agora, quando a curva desvia para o lado esquerdo, esse comportamento não é o normal, assim, não é o genérico. Ele é para as substâncias que sofrem dilatação anômala. Vocês lembram da dilatação anômala? Na fusão. Qual é a substância que tem dilatação anômala relevante para nós? Água, né? A água. Então, as substâncias que sofrem dilatação anômala na fusão, o que seria isso? O genérico, o real, assim, que o normal seria esquentar, as moléculas ficam mais agitadas e o corpo passa a ocupar um espaço maior, ele dilata. Esfria, encolhe. As substâncias que sofrem dilatação anômala, quando são aquecidas na fusão, próximo, fusão, né? Ao invés de dilatar, elas encolhem, por um problema das ligações das moléculas. Então, esse comportamento aqui é uma exceção, mas é da água e substâncias que sofrem dilatação anômala. Isso já caiu em alguma prova da URGS. Assim, aquele gráfico.
Bom, não é muito usual eles colocarem diagrama de fases na prova de física da URGS, tá? É mais usual colocarem na de química. Mas não quer dizer que não possam colocar. Quando eu fiz esse gráfico aqui, ó, e aquele de lá, os dois gráficos ali, eu fiz 3 curvas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, ó. Pressão, temperatura. Eu tenho esse de baixo aqui, ó, onde a substância se encontra nesta região em estado sólido, nessa aqui em estado gasoso, certo? Então, sólido ou gasoso. Então, essa curva que está aqui, ó, essa curva que está aqui, vai receber o nome de curva de... Qual seria o estado físico que eu posso encontrar a substância se tiver aqui? Sólido ou gasoso. Então, essa passagem do sólido para o gasoso direto, do gasoso para o sólido, como é que a gente chama? Oi? Eu não consigo ouvir vocês com máscara. Sublimação, perfeito. Curva de sublimação. Curva de sublimação. Então, essa curva de sublimação indica para mim que, ó, eu posso ter na mesma temperatura, a substância no estado gasoso ou no estado sólido. Basta para isso que eu varie a pressão. Então, a mudança de estado físico não acontece necessariamente porque variou a temperatura. Ela pode acontecer porque variou a pressão. Por isso que se diz assim, qual é o ponto de fusão da água? As pessoas vão direto, é 0 graus Celsius. Tá, mas é 0 Celsius se for com uma pressão de 1 atmosfera. Se mudar a pressão, vai mudar a temperatura de fusão da água. E a mesma coisa é ebulição. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar. Lá em Quintão, Cidreira, Capão da Canoa. Enfim, na praia, o nível do mar funciona assim. Mudou o lugar, já não é assim necessariamente, porque pode variar a pressão. Bom, aqui seria a curva de sublimação, né? Mas eu teria também, assim, essa possibilidade. Ó. Temperatura, pressão, eu vou pegar a cor ali, também tinha assim, né? Sólido, líquido. Que curva seria essa aí? Ó, pontinho aqui. Qual o estado físico que estaria a substância? Pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser os dois. Então, nessa curva, o que está acontecendo aqui? Passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Depende, temperatura variando, pressão variando, temperatura variando, ou os dois variando. Então, essa passagem do sólido para o... Oi? Não? Passagem do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, como é que a gente chama? Fusão ou solidificação. Depende para onde está indo, né? Se é do sólido para o líquido ou é do líquido para o sólido. E ainda tinha ali, tem, né, no outro gráfico, a curva P, a curva que está com a cor preta. Era preta ali? É. Preta. E aqui eu tinha líquido e gasoso, certo? Líquido e gasoso. Então, passagem do líquido para o gasoso, vaporização, volta, condensação. É isso? Então, essa curva aqui é uma curva de vaporização ou de condensação. Nessa temperatura, essa pressão pode estar no estado líquido, no estado gasoso, pode estar mudando de estado físico, então posso ter parte das duas. Eu vario a pressão e consigo mudar o estado físico. Eu vario a temperatura e consigo mudar o estado físico. Certo? Bom, mas dando... Ficou dúvida aqui não, nessas curvas? Tranquilo? Dando um retorno ali para os nossos gráficos, você saberia me dizer a diferença entre o vapor e o gás ou não? Um de cada vez você puder entender. Gás é o estado mais difícil de atingir. Por que seria mais difícil de atingir o estado de gás do que de vapor?
a gente vai precisar de uma temperatura maior. O que tu está dizendo vale para as nossas condições. Se nós estivéssemos no sol, seria muito mais difícil conseguir vapor. Acho que talvez até impossível conseguir vapor, dependendo da substância que a gente tivesse num forno como esse. Vai acontecer tanto neste gráfico quanto nesse, tá? Uma temperatura, vamos ver se o pessoal que está em casa consegue enxergar com essa cor aqui. Vai ter uma certa temperatura aqui, ó. A partir dessa temperatura, eu vou chamar de TC. Ó, a partir dessa temperatura, que eu vou chamar de TC, nesta região aqui, ó, nesta região aqui, que se eu variar a temperatura, variar a pressão, mantendo a temperatura constante, eu não consigo fazer a passagem do estado gasoso para o líquido. Nesta região que está aqui, ó, nesta região que está aqui, se eu tenho esta temperatura e esta pressão, eu posso ter tanto o estado líquido quanto gasoso. Se eu baixar a pressão, passa para o estado gasoso. Se eu aumentar a pressão, passa para o estado líquido. Pode observar isso no botijão de gás. Eu não sei se alguém de vocês já teve contato com um botijão de gás. Ou mesmo, mais fácil ainda, um tubo de spray. Eu tenho um tubo de spray aqui. Eu estou amarrado nesse negócio aqui, eu me mexo e levo tudo. Onde é que eu botei meu tubo de spray aqui? Essa mochila cheia de bolsa é um inferno. Tubo de spray. Achei. Ó, isso aqui é um tubo de spray. Quando eu saculejo aqui assim, eu escuto o barulho de... Vê se tu escuta em casa, hein? Tá? Aqui. Posso passar para vocês que quiserem olhar. E à medida que eu aperto aqui, não é nada, é só álcool. Né? Dá até para dar uma borrifada na boca que vai matar os bichos por dentro. Pois bem, tem colega que está direto assim, né, pessoal? Tem gente em casa lá, colega meu, assim, que está limpando o corpo por dentro há horas. Está imune. Está imune, diz que já tem um remédio para curar. Saúde. Para curar a doença, a Covid. Pessoal, se eu aumento a pressão aqui, ó, se eu aumentar a pressão, eu passo a substância do estado gasoso para o estado líquido, até para o estado sólido. Se eu baixo a pressão, eu passo para o estado gasoso. Então, alterando a pressão naquela mesma temperatura, eu consigo mudar o estado físico. Aqui não. Se estiver acima da temperatura crítica, ó, nesta região aqui, se eu variar a pressão, se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão, sempre vai continuar no estado gasoso. Aqui nessa região, ó, nessa faixa aqui, eu variando a pressão, eu mudo o estado físico. Ó. Variando a pressão, eu mudo o estado físico. Então, acima da temperatura crítica, variando a pressão, não varia o estado físico do gás. Então, o gás é gás porque é uma substância que se encontra no estado gasoso com uma temperatura igual ou superior à temperatura crítica. Se estiver abaixo da temperatura crítica e estiver no estado gasoso, o que será? Vapor. Então, nesta região aqui, vou apagar um pouquinho isso aqui para a gente poder rabiscar. Aqui eu tenho vapor, ó. E aqui eu tenho gás. Aqui eu tenho vapor, estado gasoso, e aqui eu tenho gás. Tá? Então, acima da temperatura crítica, variando a pressão, não varia o estado físico. E aí eu tenho o gás. Abaixo da temperatura crítica, estando no estado gasoso, temos vapor. Então, está aí a diferença entre o vapor e o gás. O vapor e o gás estão no estado gasoso. O gás está numa temperatura
poderíamos dizer assim, igual ou superior à temperatura crítica. E o vapor está numa temperatura abaixo da temperatura crítica. E aí, abaixo da temperatura crítica, se eu variar a pressão, mantendo a temperatura constante, eu consigo mudar o estado físico do vapor, passar ele para sólido ou para líquido. Já, quando tiver uma temperatura igual ou superior à crítica, mesmo que eu mude a pressão, o estado físico gasoso vai continuar gasoso, e aí, então, eu tenho gás. Dá para perceber bem a diferença de um para o outro? Bom, agora eu vou te mostrar como é que a URGS já cobrou isso em seu vestibular. Com uma passagem, tá? Tem ali a passagem daqui para cá, como é que ele chama? Daqui para cá. Assim, de uma forma bem simples. Tá? Só para identificar se é fusão, se é solidificação, se é vaporização, se é condensação, se é sublimação. Tá? Isso dá para fazer tranquilo ou não? Sim? Bom, deixa... Nós temos mais tempo ainda ou não? 5 minutos? Vocês sobrevivem? Pessoal em casa já comendo filé ali, já está até na sobremesa, né? Ah, que coisa maravilhosa. Tá bom, não tem nada. E quando vocês têm aula de tarde, vocês têm aula de tarde aqui também ou não? Ah! Tudo home office. Relação da pressão versus temperatura de fusão. Ó, só chamar a atenção de vocês para a relação da pressão com a temperatura de mudança de estado, tá? Pressão versus a temperatura de fusão. Em geral, pessoal, se eu aumentar a pressão, a temperatura de fusão vai aumentar. Isso eu posso identificar aqui, ó. Opa, não é comigo. Fusão, a curva de fusão está aqui, ó. Se eu aumentar a temperatura, a pressão aqui, ó, eu mudo para sólido ou mudo para líquido, certo? Mas aumentando a pressão, passa do líquido para o sólido. Diminuindo a pressão, eu passo do sólido para o líquido. Então, aumentando a pressão, aumenta a temperatura de fusão. A temperatura de fusão vai ficando cada vez maior. Diminuindo a pressão, diminui a temperatura de fusão. Isso acontece de forma genérica. Agora, na água e substâncias que sofrem dilatação anômala, então, para a água e para a substância que sofre dilatação anômala, o que vai acontecer? Se a gente aumentar a pressão, o que vai acontecer se eu aumentar a pressão? Ó, a pressão maior. À medida que a pressão vai ficando maior, a temperatura de fusão vai ficando cada vez menor. Aqui está a curva. Ó. À medida que aumenta a pressão, a temperatura de fusão baixa. E à medida que a gente diminui a pressão, a temperatura de fusão aumenta. Isso aqui explica por que é mais fácil nevar na Serra do que aqui em Porto Alegre. Para nevar aqui em Porto Alegre, a água tem que atingir uma temperatura de aproximadamente, ou para água congelar aqui em Porto Alegre, ela tem que atingir a temperatura muito próxima de 0 grau. A gente está aí um pouquinho acima do nível do mar. Lá em Gramado, Canela, a água já congela numa temperatura aí de 1,5 grau, por aí, Celsius. Então, por que lá a temperatura de fusão é mais alta? Porque a pressão atmosférica é menor, então a água congela antes. Então, esse processo de neve, né, nos lugares mais altos, a precipitação de neve é maior por causa dessa relação da variação da pressão com a temperatura de fusão. Agora, a relação da pressão contra a temperatura de ebulição. Relação da pressão com a temperatura de ebulição. Tá? E vale também para condensação. A relação da pressão com a temperatura de ebulição. Isso não tem exceção. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Diminui a pressão, diminui a temperatura de ebulição. Lembra o seguinte, pessoal. Se tu vai fazer um feijão
uma ervilha. É mais rápido fazer o feijão, a ervilha, numa panela de pressão ou numa panela comum? Por que isso? Porque na pressão, à medida que tu vai aquecendo a água que está dentro da panela com os condimentos que ali se encontram, a panela vai ficando com uma pressão cada vez maior lá dentro, maior que a pressão atmosférica. E aí a água vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Quando a água entrar em ebulição, a temperatura da água não muda enquanto não passar toda para o estado gasoso. Então a água vai cozinhar numa panela de pressão, a sopa vai cozinhar na panela de pressão com uma temperatura por volta de 130 graus Celsius. Então tu vai cozinhar o feijão numa temperatura maior do que na panela comum. No nível do mar, a água vai atingir 100 graus Celsius e não vai mudar de temperatura enquanto estiver líquida. Né? Então, feijão cozinha no nível do mar a 100 graus Celsius. Na panela de pressão, fechadinha, pode ser ao nível do mar ou fora, vai cozinhar uns 130, 140, dependendo da qualidade da panela. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Volto amanhã para azucrinar vocês. Para quem não veio, saudade de vocês também. Apareçam quando der. Se cuidem. Vocês que estão aqui e vocês que estão em casa. Obrigadão. Valeu, gurizada. Agora eu entrei.